aqui é Meire e nós estamos começando mais um episódio de Once Upon a Girl. Ou melhor, o nosso primeiro episódio, né? Porque o primeiro episódio ele foi mais um institucional de introdução do que seria essa série que criamos dentro do Parábolas Geek, que vai privilegiar ou que vai conversar muito mais com as meninas. Nós duas, né, Carol? Sim. Eu e você, Carol, vamos conversar sobre um assunto muito interessante no dia de hoje. Então, eu já te dou as boas-vindas e te peço para ficar conosco, porque o assunto é extremamente importante e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como ser uma filha de Deus na pós-modernidade. Como ser filha de Deus dentro dessa sociedade caótica que temos vivido. Como ser uma filha de Deus dentro de todos os desafios que nós olhamos ao nosso redor e que nós vemos que nós, como mulheres, meninas, cristãs, precisamos nos posicionar. Então, assim, para começar, né, a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, nós queremos abordar na nossa conversa desse podcast 2 elementos que eu acho extremamente importantes. Primeiro, o que é pós-modernidade? O que esse conceito vai nos ensinar? O que é essa pós-modernidade? E o segundo elemento que nós vamos conversar no dia de hoje é o que é ser uma filha de Deus. Então, nós vamos conversar sobre esses 2 conceitos. Por que nós vamos começar o primeiro podcast com esse tema? Nós entendemos que muito da nossa cultura, muito da cultura cristã que está sendo criada hoje, ela está pautada, a nossa sociedade está pautada numa sociedade onde as verdades elas não são mais absolutas. E quando eu falo que verdades não são absolutas e que não existe somente uma verdade, eu estou falando de um mundo que está imerso na pós-modernidade. A pós-modernidade é um conceito que vai nos explicar por que a nossa sociedade ela não acredita mais em uma única verdade. E nós, como cristãs, nós sabemos que existe uma verdade, e essa verdade é Cristo. Mas nós sabemos que a sociedade que está ao nosso redor não consegue entender isso mais. Por quê? Porque a nossa sociedade, aqueles que estão ao nosso redor, que não são cristãos, que não conhecem a Cristo, eles acabam entendendo que não existe uma única verdade. Por quê? Porque tudo se modificou e cada um pode criar a sua própria verdade. Então, dessa forma, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós entendemos sobre pós-modernidade. Então, para nós, assim, quando você vai buscar o que é pós-modernidade ou por que falarmos sobre pós-modernidade, eu preciso lembrar de uma definição. A definição da pós-modernidade, que é a sociedade, que é esse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo caótico, extremamente tecnológico, extremamente rápido, um mundo onde nós olhamos para todos os lugares e as coisas estão mudando com uma rapidez muito grande, né? Aquilo que nós achávamos que era algo ou que existia uma possibilidade, tudo tem mudado com muita facilidade. Então, quando nós vamos falar de pós-modernidade, eu quero que você entenda que a definição, né, do conceito de pós-modernidade, ele pode ser descrito a partir da crise das grandes narrativas. É um momento onde as grandes narrativas, ou as grandes ideologias e conceitos que nós entendíamos, ou que estudamos na história, ou que conhecemos como antigo, está sendo totalmente esquecido, ou não tem sido utilizado. Então, as instituições, as estruturas que nós conhecemos e que fundaram a nossa sociedade até então, elas entraram em crise. Ou elas têm simplesmente desaparecido. E isso, então, é o que consiste a pós-modernidade. A nossa sociedade hoje, ela não mais fica pautada ou fica arraigada a essas estruturas de poder ideológicas. Então, dessa forma, nós temos uma crise onde não existe mais uma única verdade. Tudo aquilo que nós conhecíamos como verdade acaba sendo ou extinto ou colocado em desuso, colocado como obsoleto. E se nós formos pensar nisso, nós vemos que tudo hoje entra fica antigo ou fica obsoleto muito rápido, por conta das tecnologias, né? E a nossa vida acaba girando em torno disso também. Então, por isso que nós vivemos num mundo pós-moderno,
onde as grandes ideologias entram em xeque, onde aquilo que nós víamos como verdade, principalmente a igreja, os costumes e moralidade, os grandes conceitos, ou então mesmo todas as estruturas que nos levavam a uma moral, ela está se destruindo, ela está sendo esquecida. Porque hoje cada um tem a sua própria verdade. E para falar sobre isso, dando essa definição de pós-modernidade, nós aqui do Parábolas Geek, vocês já devem ter ouvido o Eduardo, meu esposo, falar sobre isso, e eu também vou falar aqui no podcast um pouquinho, nós gostamos de nos utilizar do conceito de modernidade líquida, do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Ele fala que ele não usa o conceito de pós-modernidade, mas ele cria um conceito de modernidade líquida para explicar isso que nós estamos vivendo na sociedade nos nossos dias. Onde ele diz que o papel da modernidade foi quebrar as estruturas. Durante o período medieval foram criadas várias estruturas, mas essas estruturas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e a modernidade trouxe uma quebra dessas antigas estruturas. E isso faz com que o mundo de hoje seja um mundo sem certezas absolutas. Seja um mundo, então, sem forma. Um mundo líquido. Tudo acaba se adaptando. Tudo acaba tendo outros conceitos e finalidades onde você não se apoia em um único conceito e o toma como verdade. E isso cria, então, uma sociedade em negação. Uma sociedade que está se desconstruindo. Uma sociedade que prefere se desconstruir. E dessa forma, então, hoje não existe mais a questão da estabilidade. Os nossos pais e avós gostavam muito dessa palavra estabilidade. Nós viemos, provavelmente, de casas e famílias que gostam ainda da palavra estabilidade, mas vivemos dias onde a questão da estabilidade ela não é vista com bons olhos mais. Hoje, o que se é visto com bons olhos é a experiência. Então, a estabilidade ela está sempre em conflito com a experiência. Hoje, as pessoas elas preferem as experiências. Então, a questão de ter estabilidade nos relacionamentos não acontece mais, né? A questão de ter estabilidade nos empregos também não é bem vista hoje. As pessoas não ficam mais anos, 20, 30 anos no mesmo emprego. Não, a questão é você ter experiências. Então, você muda rapidamente de emprego. Se você tem um currículo que tem muito tempo no mesmo lugar, às vezes não é bem visto, principalmente no mundo corporativo, onde as coisas estão mudando rapidamente. Então, assim, a vida dentro de uma mesma igreja por muitos anos também está sendo modificada, né? As igrejas estão se modificando, as pessoas não ficam mais tanto tempo no mesmo lugar, tudo isso está mudando. E essa é a modernidade líquida, é uma nova modernidade, é o que a gente está vendo dentro da sociedade. E essa sociedade nos afeta como cristãos, né? Os relacionamentos também estão sendo pautados dentro das experiências. Os relacionamentos não duram mais como antes nós achávamos que eles tinham que durar para sempre. As pessoas hoje, elas acabam uma utilizando da outra, o uso, a questão do consumo, ela é muito grande. E não só na questão de consumir produtos, mas os relacionamentos também se tornaram algo consumível, onde eu consumo alguém por um tempo, até onde eu me sinta bem com isso. A partir do momento que eu não quero mais lidar com ele, eu vou trocá-lo. E eu vou ter novas experiências. Tudo isso nos afeta. As tecnologias, né? As mudanças que ocorrem tão rapidamente. Os nossos aparelhos celulares, eles ficam obsoletos muito rápido. Os nossos computadores e tudo mais ficam obsoletos rapidamente. E, infelizmente, nós estamos tomando para nós esses conceitos e fazendo com que as nossas vidas se tornem algo líquido. Algo que muda rapidamente, que não tem forma, e dessa forma estamos, infelizmente, não conhecendo a verdade. Ou criando as nossas próprias verdades, o que é pior ainda, né? Porque daí eu crio, já que eu não tenho mais as instituições e as estruturas, elas estão em crise,
né? Principalmente lá a questão da moralidade cristã, que por muito tempo permeou a nossa sociedade, os nossos pais e avós que acreditavam em um casamento para sempre, né? Hoje já não são mais verdades na nossa realidade como sociedade. E dentro das igrejas nós temos vivido com isso. Então nós, meninas e mulheres, como isso muda aquilo que nós pensamos? Como isso muda aquilo que nós queremos para nós como filhas de Deus? Será que isso tem influenciado o seu relacionamento com Deus? Será que isso tem influenciado a forma como você vê o casamento, os relacionamentos, né, entre homem e mulher? O que acontece dentro desses relacionamentos se eu tenho uma mente tão imersa nessa sociedade líquida? Onde tudo é experiência, onde tudo passa muito rápido e onde eu posso criar minha própria verdade. Como que isso pode me influenciar como filha de Deus? Será que a sociedade tem influenciado o nosso cristianismo? Eu quero deixar essa pergunta para você e quero fazer essa pergunta também para Carol. Carol, como é ser uma filha de Deus? E como será que essa modernidade líquida pode influenciar o nosso cristianismo como meninas, como mulheres? E o que isso influencia na nossa vida cristã? Eu acredito que o impacto da modernidade líquida é que ela traz diversas vozes. O que é ético pra mim pode não ser ético pra você. Então essas vozes acabam não nos dando certeza de qual é a verdade. Qual é a verdade que eu tô vivendo? Então, qual é o padrão? O que é certo? O que é errado? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Porque acabam que diversas vozes, diversos conceitos acabam sendo instaurados e diversas projeções também são colocadas diante de nós que sempre gera, principalmente em mulheres, o sentimento de eu estou devendo alguma coisa. Porque como tudo é muito rápido, muito rotativo, não existe algo que, igual até mesmo a instituição familiar, é algo banalizado. Então, se eu não tenho vários relacionamentos, eu não tenho experiência. Então, você não tem como você falar sobre isso, porque você não tem experiências. Sendo que, na verdade, parece que, até certa forma, nós estamos não dando tanta voz para o que a Bíblia diz e que é a nossa verdade de fato absoluta, que não muda. O que não muda é a palavra. A palavra não muda, Deus não é sazonal e nós não estamos conseguindo nos alimentar com essa verdade a ponto de defendermos ela e até mesmo tornar ela inabalável, imutável dentro do nosso modo de vida, dentro do nosso estilo de vida, exatamente por entrar em conflito com as vozes. Porque quando várias vozes são instauradas, nós acabamos tendo a necessidade de alguma forma corresponder a um padrão, corresponder ao que está sendo exigido, tanto no mercado de trabalho, quanto até nos nossos núcleos de amigos, e aí a gente acaba às vezes negociando a nossa fé. E eu acho que é por isso que às vezes até a igreja ou nós mulheres estamos vendendo verdades que o Senhor já estabeleceu para nós, a verdade absoluta da palavra, por conta dessas vozes e por conta dessa modernidade líquida, por conta dessas exigências que a cada dia aumentam sobre nós e acabam surgindo rótulos, que daí nós, então, para desmistificarmos esses rótulos ou essa cobrança, nós negociamos ou até mesmo tentamos driblar isso, abrindo um pouco daquilo que é absoluto, que é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E a partir disso, o que seria então ser uma filha de Deus que consegue viver esses princípios que nós sabemos que o princípio bíblico ele é inabalável, é um princípio imutável. Então como nós podemos tomar posse desse princípio e nos tornarmos de fato filhas de Deus, que não negociam os seus princípios, que não negociam a verdade que é Cristo, né? Como nós, mulheres, meninas que muitas vezes somos tão cobradas e que muitas vezes a sociedade nos deixa sempre com aquele gostinho de eu não dou conta ou eu não sou suficiente, nós entendemos que sim, em Jesus há suficiência, em Jesus há contentamento, em Jesus há um propósito muito maior do que somente as relações superficiais que existem nessa sociedade líquida e pós-moderna, né? Essa sociedade, infelizmente, ela traz coisas muito superficiais. É uma sociedade que, como tá em constante mutação, ela não deixa com que as pessoas criem raízes ou que acabem tendo conhecimentos profundos ou se aprofundando em algo. Ela acaba gerando em nós uma superficialidade e uma rapidez que acaba fazendo com que nós não cheguemos a conhecer quem nós somos.
que infelizmente nos leva com a maré e não nos deixa saber de fato quem somos. E conhecer de fato a verdade bíblica que pode nos transformar. Então, se eu souber quem eu sou, se eu souber que eu sou uma filha de Deus e o que é ser filha de Deus, eu talvez consiga não ser tão influenciada, né, por essa sociedade tão rápida e mutável como a sociedade pós-moderna. Eu acredito que Jesus, ele nos estabeleceu um padrão e que é digno de ser seguido. E eu acredito muito que a única forma de nós sermos filhas de Deus e assumir essa identidade é entender que nós não somos escravos de um padrão ou escravos dessa mutação. Eu acredito muito que se nós fortalecermos o primeiro mandamento, que é o quê? A palavra de Deus diz sobre que ninguém vê o Pai senão pelo Filho. Se eu olho para Jesus, se eu vejo a maneira que ele viveu, Jesus tinha uma identidade muito bem estabelecida, ele sabia quem ele era, ele não negociava os princípios, muito pelo contrário, ele sempre confrontou algo que não era verdade do coração de Deus. Então eu entendo, quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu amo ele, eu consigo ter revelações de como ele me vê. Como ele me vê como mulher, qual é o chamado de Deus na minha vida, qual é o lugar que ele quer me colocar como influência, que eu não sou menor porque sou mulher, ou eu não sou menor porque eu não estou correspondendo ao padrão, porque ele não nos chamou para isso. E quando eu estabeleço um bom primeiro mandamento, onde eu olho para Jesus e eu consigo de fato amá-lo, entender o amor incondicional dele por mim, eu ouvir as verdades que ele tem sobre a minha existência, eu consigo dessa forma, então, amar o próximo. Porque a Mary falou sobre nós termos relações onde as pessoas são tratadas como algo descartável. E se eu amo a Jesus, eu entendo que eu amo as pessoas, eu preciso amá-las como Jesus a ama. Então elas não são descartáveis. Nós saímos desse egoísmo que, infelizmente, a modernidade líquida acaba imprimindo em nós. E que aí a gente foge do princípio do cristianismo, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu olho para Jesus, eu entendo o amor dele por mim, eu me amo mediante essa revelação do Pai, e revelação de Jesus sobre a minha vida, e eu amo o próximo como Jesus ama, tratando ele com respeito e também não imprimindo nele o meu padrão, mas sim sabendo que ele é um indivíduo e que até mesmo a individualidade dele precisa ser respeitada. E eu acho que isso é algo que nos faz, inclusive, nos relacionarmos como filhos de Deus e respeitar e amar o próximo e até mesmo nos unir e potencializar uns aos outros a dar continuidade na sua jornada e sermos uma potência em Deus. É isso aí. Então, assim, sermos filhas de Deus é entendermos quem nós somos nele. E aí, assim, nós acabamos nos utilizando de um texto base, onde diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Isso tá lá em João 1,12. Então, assim, o Senhor, ele nos dá esse privilégio de nos tornarmos filhas. E por sermos filhos, nós temos, claro, o amor do Pai sobre nós. Nós não podemos nos esquecer desse amor, mas nós temos que entender que nesse mar de relativismo, nesse mar de conhecimento rápido, sem profundidade, nós temos em quem nos concentrar, nós temos em quem nos segurar, que é o Senhor. E Ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Ele é aquele que pode nos amar, Ele é aquele que pode trazer segurança, ele é aquele que pode trazer a elucidação de todas as nossas dúvidas, e ele é aquele que pode nos dar um propósito. Então nós precisamos saber quem nós somos nele, e quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós entendemos para que nós somos chamados, por que nós estamos aqui nessa terra e o que ele quer fazer conosco e nas nossas vidas. E a partir disso nós vamos conseguir conviver nesse mundo tão relativo, tão cheio de coisas que estão mudando rapidamente, sem sermos atingidas. Nós saberemos para que fomos chamadas e criadas, e dessa forma conseguiremos viver em contentamento,
em novidade de vida, porque nós vamos saber por que somos filhas e para onde estamos indo com o Senhor. Então eu te convido a estabelecer e firmar a sua identidade em Cristo. Nós não seremos felizes e contentes se não estivermos com uma identidade em Cristo, se nós não soubermos quem nós somos e o que Jesus Cristo tem para nós e o que Ele diz a nosso respeito. Ele primeiramente diz que nós somos filhos e nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhas de Deus. Então eu quero falar para você nesse episódio, queira se tornar filha de Deus. Queira escutar a voz dele e ter a certeza de saber quem você é, porque ele sabe quem você é. E ele pode te contar e te dizer em todo momento quem você é. E isso é muito importante, porque quando nós sabemos quem nós somos, nós não somos levados a qualquer vento de doutrinas. Nós não somos levados a toda essa maré de conhecimento raso que está aí em volta de nós e que está mudando com muita facilidade e com grande rapidez. Nós nos fortalecemos e vamos nos firmar naquilo que é eterno, naquilo que é extremamente real e naquilo que é verdadeiro. Então, queira conhecer a Cristo, queira ouvir a voz dele e saber aquilo que ele tem para falar a seu respeito. E nesse dia eu quero dizer para você, você é uma filha de Deus e Deus tem um propósito para sua vida. Não acredite nas muitas vozes que estão aí ao redor de nós, dentro da sociedade, nos levando a ter dúvidas. O Senhor é aquele que pode sanar todas as nossas dúvidas. E Ele é aquele que pode trazer para nós um propósito e um senso de propósito e responsabilidade nos nossos dias. Então, queira saber quem você é em Deus. Esse é o nosso recado para você nesse episódio e eu espero que você nos acompanhe nos próximos, porque nós vamos falar sobre vários outros temas muito importantes e agradeço a sua audiência nesse momento e te convido, continue conosco no Once Upon a Girl. Fica com Deus, galera, Deus abençoe e até o próximo episódio.